Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo na oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, dirigida ao Senhor nosso Deus e Pai, nosso Senhor. A oração, também conhecida como oração do Pai Nosso pela primeira sentença, o seu prefácio, que nos chega na quinta petição hoje. O breve catecismo de Westminster assim nos apresenta. Pelo que oramos na quinta petição. A resposta. Na quinta petição, que é: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente todos os nossos pecados. O que somos animados a pedir, porque pela sua graça somos habilitados a perdoar de coração ao nosso próximo. Os teólogos de Westminster apresentaram a petição quinta aqui de uma forma muito precisa. Não são poucas as pessoas que se debatem numa crise quando veem esta oração e têm o receio de dizer: o meu perdão de pecados para com Deus está condicionado ao perdão que eu entrego aos outros. Quer dizer que Deus não me perdoará enquanto eu não conseguir perdoar plenamente todos os outros. E aí eles inverteram a ordem da lógica bíblica da piedade, da verdadeira piedade, ou do caminho da instrução santa que o Senhor está nos dizendo. Em nenhum momento o Senhor Jesus coloca aqui a condicionante de uma ação nossa para recebermos algo de Deus. Não. Na verdade, a lógica é invertida. É precisamente porque sabemos e temos conhecido que o perdão de Deus é real para a nossa vida que nós perdoamos os outros. Isso só é possível perdoarmos as ofensas que os homens nos fazem, e efetivamente o faremos quem tem consciência de que suas próprias ofensas diante de Deus são muito maiores. O Senhor Jesus explicou isso naquela parábola, quando alguém que tem uma dívida impagável de milhões se recusou a perdoar a dívida de alguém que era de ordem de alguns dias de trabalho, seria executado. O Senhor Jesus disse: olha, a realidade do perdão é o seguinte: diante de Deus, você tem todas as ofensas como dívida. E Deus é aquele que lhe perdoou uma dívida impagável. Seria impossível para você quitar todas as suas dívidas e ofensas. Portanto, não faz nenhum sentido você se negar a conceder perdão, que sempre será proporcionalmente muito menor contra você do que são as suas ofensas contra Deus. Porque as ofensas dos homens para conosco, elas são limitadas a momentos e ações específicas. Mas as nossas para com Deus, as nossas, são um conjunto de todas as nossas transgressões. Portanto, o que a oração do Senhor está nos fazendo é: veja que o Senhor Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas. A petição é pelo nosso próprio perdão. E por que nós devemos orar assim? Nós devemos orar animados pelo amor de Cristo, que Ele nos perdoe todos os nossos pecados. É isso que a Escritura Sagrada nos diz. Veja que o salmista diz, Salmo 51, verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele não justifica, ele não apresenta razões, ele não diz: eu perdoei o outro, então agora o Senhor deve me perdoar, invertendo a lógica, como algumas pessoas dizem. Não. Ele diz: o perdão que eu preciso é tão somente baseado na tua misericórdia. É isso que Cristo está nos ensinando. Diz: olha, orem dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas, nossas transgressões. Nós precisamos dessa oração diariamente porque nos esquecemos, somos tentados a justificar nossos pecados, a apresentar razões, a nos compararmos com outros. Precisamos olhar para Deus nisso. Em Romanos 3, 24 e 25, nós vemos que a única realidade que torna possível o perdão de pecados é a obra de Cristo em nosso lugar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, ou seja, como um ato de expiação que torna o pecador propício, apropriado a Deus. Propiciação significa isso: ele paga com a sua própria vida e recebe a condenação de Deus, o juízo de Deus sobre pecadores. Cristo Jesus recebe,
para manifestar a sua justiça, ou seja, a quitação da dívida por um outro representante, que é Jesus, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E é precisamente pela certeza do perdão de pecados que nós somos animados, estimulados pela petição do pedido de perdão a também perdoar o próximo. E aqui o perdão do próximo vem como uma evidência de que nós entendemos o perdão de Deus em nossa vida, a dimensão do perdão de Deus em nossa vida e o experimentamos. Não é a ideia da condicionante, mas é a ideia do estímulo. É precisamente porque eu tenho consciência de que Deus é realmente perdoador dos meus pecados em Cristo e que eu os experimento este perdão, e eu tenho consciência, e é proporcional a esta consciência do perdão e da gravidade dos meus pecados, que não tem como. Que como cristão eu sou animado e capacitado a perdoar os outros. E aqui até mesmo como uma evidência. Como poderemos ver a dimensão da nossa consciência do perdão de Deus para a nossa vida? Pela nossa disposição em perdoar o próximo. Em Lucas 11:4 nós lemos: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Uma expressão semelhante. Em Mateus 18:35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. De tal maneira que a gente pode medir na relação fraterna a expressão da consciência da relação vertical com Deus. Em Mateus nós lemos ainda: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Pela condicionante? Não. Pela evidência comprovada. Quem não encontra disposição de amar o próximo é porque não tem a devida visão do próprio perdão que é oferecido em Cristo Jesus para si mesmo. Como que nós encontraremos disposição para amar? À medida que tivermos uma consciência melhor do nosso próprio pecado e do tamanho do perdão que Deus nos oferece em Jesus Cristo. E por isso devemos orar sempre esta petição, sondando nosso coração sobre os nossos pecados, nos submetendo à fé e à dependência de Cristo Jesus. Oremos. Ó Deus, nos assista com a graça do Teu Espírito para termos a devida percepção do nosso próprio mal, do nosso pecado e de nossa transgressão. A abominá-lo, lutar contra ele, nos rendermos e recebermos, nos apropriarmos do perdão que há em Jesus Cristo. Capacita-nos pelo poder do Espírito a abraçarmos este perdão, para que assim também expressemos, ó Deus, a consciência de perdoado, perdoando aos outros que têm transgredido contra nós também. Que o nosso orgulho seja submetido à cruz do Calvário, para que o sangue de Cristo nos cubra e assim nos capacite também a perdoarmos o próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.